Editorial. Depois de amanhã é dia 13 de dezembro. E o que diz a data para a maioria? Ou como diz o nosso querido jornalista e historiador Sérgio Cruz, qual é a efeméride do dia? Muitos já esqueceram o significado, mas vou refrescar algumas memórias com este editorial. No dia 13 de dezembro de 1968, foi instituído no Brasil um documento produzido nos porões da ditadura militar, da lavra do Conselho de Segurança Nacional, sob a ditadura do general Arthur da Costa e Silva, que foi o ato institucional número 5. A longa noite de trevas desceu sobre o Brasil. O que podia ser um estado de sítio por 60 dias virou a institucionalização da ditadura militar. O Congresso foi fechado, o habeas corpus cancelado e mais de 1.000 cidadãos punidos, tendo seus direitos cassados ou suspensos. 500 filmes foram censurados, juntamente com 450 peças de teatro, 200 livros, programas de rádios, 100 revistas, mais de 500 letras de músicas e uma dúzia de capítulos e sinopses de telenovelas. 5 meses antes, numa reunião anterior, havia sido proposto um desfecho bem menos radical, que seria a decretação do estado de sítio. O governo da época estava preocupado com a atuação de elementos caçados ou subversivos. O Brasil se encontrava, na época, num processo contra-revolucionário em franco desenvolvimento. A notícia do AI-5 foi lida pelo locutor Alberto Cury, tendo ao seu lado o ministro Gama e Silva. Se Costa e Silva tivesse lançado mão do estado de sítio, um escape constitucional, o estado de sítio duraria 60 dias, segundo a Constituição de 1967. Mas o AI-5 fez os militares assumirem que o Brasil abandonava o Estado democrático de direito e mergulhasse na longa noite da ditadura militar. O AI-5 começou a censurar antes de ser editado e a prender antes de ser anunciado. Na madrugada daquele fatídico 13 de dezembro, vários jornais foram impedidos de circular, centenas de políticos, intelectuais, jornalistas e artistas foram presos na chamada Operação Arrastão. O ex-presidente Juscelino Kubitschek, com 66 anos, foi preso nas escadarias do Teatro Municipal por um grupo de oficiais do Exército, assim como o jornalista e cronista Carlos Heitor Coni e também Joel Silveira.
E além de todos esses, um dos maiores críticos da situação e que havia inclusive apoiado o golpe militar, Carlos Lacerda. Falava-se em fuzilamento de JK. Não o liberaram mesmo sob laudos médicos de que ele se encontrava bastante doente. Sofria, o fundador de Brasília, de hipertensão, diabetes, gota, infecção urinária, rotura traumática do tendão de Aquiles esquerdo, etc. Lacerda ainda ensaiou uma greve de fome, sendo aconselhado pelo seu irmão a deixar de lado essa bobagem. A greve de fome dele durou 7 dias, mas nada foi noticiado porque os jornais, rádios e televisões da época estavam sob censura. Nos 10 anos que o AI-5 ficou em vigor, 1.607 cidadãos foram punidos, 321 caçados, 6 senadores, 110 deputados federais e 161 deputados estaduais, 22 prefeitos, 22 vereadores, mais de 6 milhões de votos foram anulados. 100 deputados federais tiveram seus direitos políticos suspensos por 10 anos. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e professores universitários cassados. E depois de fazer cair a longa noite sobre a nação brasileira, Costa e Silva morreu 1 ano e 1 dia depois, em 17 de dezembro de 1969. Bom dia.